terra. Solteiras, orem bastante. Orem, solteiras, porque o Senhor tem um homem aí. Não vai ser tão lindo quanto este, mas terá um aí, viu? A cegueira. Vocês estão bem, gente, nesse lugar? Sabe que eu não aguento quando vocês ficam em silêncio assim, então eu estou no culto de jovem, então você ressuscita. A gente começou, música profética, desperta tu que dormes, você que está morto, ressuscita. Você sentiu um ar profético do morto ressuscitando nessa noite? Quando você acordar na bed, ouve a música, morto, ressuscita em nome de Jesus. Para a gente ganhar tempo aqui, queridos, eu já queria começar orando pela palavra, para a gente poder aqui. Está muito grande, vocês vão ter que seguir muito comigo hoje. Vocês vão comigo até o fim, no nome de Jesus? Então vamos orar por essa palavra. Pai, obrigado nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito, não só no início desse culto, mas desde o início da semana. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é sempre bom. Não há nada além de ser bom. O Senhor não é nada além disso. O Senhor vai sempre ser bom. O Senhor sempre foi bom, sempre é e sempre será bom. Sua bondade está nesse lugar e nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos entender o que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, faz o teu querer em nós, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conduzir, que não haja nenhuma dúvida, que não haja nada que impeça o agir, o fluir do teu Espírito, que toda confusão na mente, que todo bloqueio na mente caia por terra em nome de Jesus, que toda preocupação, toda ansiedade seja lançada diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, e que possamos ter atenção plena àquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós falamos sobre já saímos do Egito, vale muito a pena você ouvir, porque eu vou continuar falando daquilo que nós falamos semana passada, mas nós lemos para você ficar, para todo mundo estar aqui nivelado, nós lemos quando a palavra de Deus vai dizer sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e vai ser dito na palavra dele que o Espírito nos impele na direção contrária da carne. Grava isso, porque todos os dias o Espírito de Deus está nos empurrando, nos direcionando completamente oposto à carne. Então, quando eu caio em pecado, ou quando eu cedo ao pecado, não foi sem querer, ou não foi de repente, porque quando o Espírito de Deus está naquele lugar, Ele está impelindo, empurrando, nos levando, nos movendo na direção contrária da carne. Você pode dar glória a Deus por isso? E não só isso, nós também fomos lá ler sobre desmascarar como a carne age. Nós falamos sobre os pecados da área sexual, depois falamos da área comportamental, depois falamos da área da ganância. Que aí vai falar de promiscuidade, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria. E fomos desmascarando ele. E vimos também que para cada obra da carne, o Espírito manifesta o fruto dele de uma forma para nos dar força, já que ele está nos levando contra a carne. Amém? Então, se eu tenho lá uma obra da carne que é a ira, eu tenho o fruto do Espírito que se manifesta com uma característica que chama domínio próprio ou mansidão. E o Espírito é tão forte, isso não vou dizer que a Bíblia diz que é por isso, mas eu contei, se eu não me engano, eram 15 ou 16 obras da carne para um fruto, que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito, não são os frutos, nunca diga os frutos, é o fruto do Espírito, mas se olhar as características dele, são 9. Ah, então Deus perdeu? Não, ele é mais forte, porque 9 é o suficiente para vencer qualquer obra da carne. Então não há uma hipótese da gente ser derrotado se o Espírito de Deus estiver no controle. Então quando você cai, aí eu tenho que te dar essa má notícia, e me colocando nesse pacote, é porque aos poucos a gente não percebeu que o Espírito estava se distanciando, ou melhor dizendo, eu estava me distanciando do Espírito de Deus, e aí eu começo a ser mais suscetível para a carne. E eu estava hoje dando um atendimento muito legal para um jovem, expliquei para ele, falei, cara, e eu abordo muito sobre assuntos da área da sexualidade, da pornografia, é hoje o maior perigo no jovem, é a maior luta, e não é nenhum nem dois, é uma pancada de gente. E quando o discurso é muito parecido, é o discurso do eu estava mexendo no celular e de repente, quando na verdade, se o Espírito de Deus estivesse ali, você nem sequer tinha aberto o celular, porque ele ficou te dizendo, não abre o celular. Então nunca é sem querer.
Na verdade, o Espírito está tentando falar e você já não está ouvindo e está afastando, então a voz dele vai ficando longe, vai ficando inaudível, aí o domínio próprio já está enfraquecendo, e gente, 1 segundo longe de Deus já é o suficiente para você morrer, tá bem? Você não tem fôlego suficiente para aguentar 1 segundo sem o fôlego de Deus em você, não brinca com isso. E, continuando nessa palavra, já que a gente está começando a desmascarar esses inimigos, essas características que nos afastam do Espírito, eu quero falar hoje, cuidado com quem você anda. E eu não vou abrir espaço para polêmicas, para inclusão, para isso ou para aquilo, eu vou ser claramente bíblico sobre o comportamento de 3 grupos de pessoas que a Bíblia vai dizer que você precisa tomar muito cuidado. E entende uma coisa, se Davi, que foi chamado como homem segundo o coração de Deus, ou seja, era o homem que fazia aquilo que Deus queria, ele, em um dia, fez besteira, não acha que você, bonzão, vai ser melhor que ele. Tá bem? Ah, tu está dizendo que eu sou pior que Davi? Não, mas estou dizendo para você parar de achar que você é tão bom igual você acha que você é. Porque um problema que a gente enfrenta hoje nessa juventude é que o cara é muito bom. É muito cheio de si. Gente, eu converti, vai fazer 15 anos. E ai de mim eu virar para o meu pastor e falar, não, pastor, você não sabe o que você está falando. Nossa, mas vinha um fogo do céu, me consumia em 3 dimensões diferentes. Nossa Deus, alguém é dessa época, gente? E que povo, com todo respeito, que atrevimento que a gente está criando, estou me colocando nele. O pastor chega para dar um conselho, o homem, a Bíblia diz que os mais jovens precisam respeitar os mais velhos, e o pastor chega e fala, filho, não faz isso, você vai pecar. Não, pastor, nada a ver, não vai para aquele lugar, tal. Não, pastor, nada a ver, eu tenho que ser luz. Agora quer ser luz. É treva na casa o dia inteiro. Responde a mãe, trata o pai mal. É o endemoniado na escola, mas agora acordou missionário. Gente, vocês estão rindo, mas esse negócio me sobe um... Nossa Deus. Que aí você vai orientar. E quem lidera aqui, eu não sei se tem mais pastor aqui, eu não estou enxergando, mas quem trabalha cuidando de pessoas, discipulando, aconselhando, que dificuldade é em 2023 aconselhar alguém? Vocês concordam comigo? Você tem que pisar em ovos hoje em dia. Você tem que ir pela beirada. Eu sou mineiro, então pelo menos já tenho no meu DNA o quê? Ir pelas beiradas. O mineiro sabe ir pelas beiradas. Eu não sei muito, na verdade eu já enfio os 2 pés no peito, vamos resolver logo. Minha esposa que é boa para isso, ela vai graciosamente, sabiamente. Mas porque hoje em dia você não pode falar algumas coisas não, que misericórdia. Então hoje nós vamos desmascarar algumas coisas que a Bíblia mostra de que é pecado, que a gente fica de amizade com o pecado, para ver se daqui sai fruto na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então tenha maturidade, eu vou falar realmente hoje sobre amizade, sim, mas eu não estou te dizendo que você tem que abrir mão do amigo X, Y, Z, quem vai te dizer isso chama Espírito Santo, tá bem? Ah, não sei quem é ele, hoje você descobre, porque eu não vou te dizer que você tem que abrir mão do seu amigo, vou te dizer o que a Bíblia orienta, e você vai ouvir o Espírito de Deus na sua vida, mas agora, se ele te mandar abrir mão, você vigia e vai abrir mão. Vamos fazer isso combinado também aqui hoje? Eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar o versículo, que hoje nós vamos ler junto. Está todo mundo enxergando? Se não estiver enxergando, aí, querido, oftalmologista amanhã, resolve. Nas óticas você pode fazer isso, muito melhor que... Mas vamos ler junto? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos de novo? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aplaude o Senhor por essa palavra. Pregação dada, o texto é autossuficiente, a gente não precisa falar mais nada. Salmos, isso aí é Salmos 1, versículo 1. O livro dos cânticos, dos salmos, não estou falando de cantar essa mão, mas o livro de hinos, de salmos que eram entoados, começa lá logo no primeiro, falando de más companhias. Não acredito em coincidência. Então, um propósito do Senhor tem para isso aqui tudo. E é curioso que esse texto me marcou muito na minha conversão. Eu me converti novinho, eu tinha 12 anos de idade, era lá adolescente, pré-adolescente, sei lá como é que é hoje.
E eu estava um dia num culto de jovens e eu tinha ganhado um folhetinho. Que agora você vai descobrir a galera que é velha. É agora. Lembra aquele panfletinho evangelístico que era tipo uns marca-página bem fininho, que vinha no fim e carimbava? Levanta a mão, você que lembra. Confessa o pecado. Tudo bem, gente? Legacy mais de 30, Priscila. Sabe que, gente, só um parênteses aqui. Eu tenho que começar a ter noção que mesmo eu sendo... Eu não sou velho, gente. Mas tá mudando tudo muito rápido. Sabe o que a menina falou pra mim ontem? Uma menina de 15 anos. Esse povo de 15 anos tá ficando atrevido. Ela tava falando de um jogo que ela jogava de tabuleiro, de detetive, eu acho que é Cluedo, sei lá como é que fala que é negócio. E eu falei, não, na minha época eu jogava Show do Milhão. Quem jogava Show do Milhão, confessa? Todo mundo jogou, gente, para de mentir. E ela falou, eu conheci esse jogo, eu joguei com a minha avó. Mano, eu era visita, eu falei, gente, eu ainda tenho que manter a compostura aqui, que isso era na minha casa. Eu falei, gente, eu te xingar tanto essa menina. Alguém já ouviu essas coisas assim? Aí ela virou pra mim e falou, nossa, você é tão old. Olha, old. Não é velho, mas não, agora eu vou falar inglês. Aí eu mando meus AMG. Eu falei, eu demorei tanto tempo, eu falei, o quê? Gente, eu tento ser só super o tiozão inteirado assim, não tá dando mais não. Voltando aqui para o folheto evangelístico para a galera mais de 30, você que é novo, pesquisa na internet, folhetos do evangelismo na Assembleia de Deus, da década de 90, você vai ver lá, esses folhetinhos que foi febre no Brasil. E lá no meu folhetinho, com aquela imagem de um riacho num jardim, era assim, não era? Vocês sabem que eu lembro, gente, daquela cena ilustre, com um carimbo atrás da igreja que tinha evangelizado. Então você coletava o mesmo folheto várias vezes no dia, com diferentes igrejas carimbadas. Carimbo é outra coisa que ninguém vai conhecer, que tem menos de 15 anos. E estava lá, Salmos 1:1, e eu decorei esse texto, que esse texto me impactou. Gente, eu devia ter semanas que eu tinha me convertido. E eu abri a Bíblia no culto e estava esse folheto lá, nem sei como ele foi parar lá, mas sabe como foi uma marca que o Senhor colocou? E eu te aconselho a ter isso, porque a partir de agora, quando você lembrar quando você vê um amigo, uma companhia ruim, melhor dizendo, esse texto vai começar a ser como um radar, sabe? Deixa a palavra de Deus fazer isso, que ela vai fazer. Porque eu converti com 12, eu fui formar com 17 anos na escola. Foram 5 anos lutando contra amizades que não edificavam. Deixa para mim o versículo o tempo todo, por favor, que eu vou ir citando ele várias vezes. Quando a gente olha para esse versículo, nós temos que tirar aqui algumas palavras-chave e a Bíblia explica a própria Bíblia, ok? Vamos lá ver que ele vai começar dizendo que bem-aventurado é um perfil, um tipo de pessoa que não faz o que vai acontecer daqui para frente, na primeira linha. Se eu falar de bem-aventurado, essa expressão bem-aventurado, eu gosto muito dela, que na língua portuguesa não tem nada que demonstre a profundidade dessa expressão. Tanto que cada um vai ler uma versão diferente, vai ter felizes, mais do que felizes, abençoado, porque não há um consenso, porque essa palavra bem-aventurado revela um tipo de bênção, de alegria, de plenitude muito grande. E essa palavra é tão importante que o início dos discursos de Jesus vai ser as bem-aventuranças. Então você repara que há um paralelo, que Jesus também estava interessado no início do ministério dele, começar a resgatar a alegria do povo. E quando você vai estudando a Bíblia e vai olhando com um olhar clínico, você vê como que o discurso começa leve e de repente vai ficando profundo, até chegar na hora de tomar sua cruz, me segue, olha, eu vou morrer, olha, arreda de mim, Satanás, olha, gente, eu vou, mas eu volto. Mas Jesus vai começar desse mesmo princípio, que nós podemos ser mais do que felizes, se nós seguirmos então este conselho, essa direção bíblica. E ele vai dizer que então mais do que felizes ou abençoados é aquele que não anda, vamos ver comigo, não anda no conselho dos ímpios. Então eu tenho 3 características já: andar em um conselho dos ímpios. E aqui o salmista vai fazer de novo, falando que também ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente tem que falar aqui um pouquinho dessas 9 palavras, que é andar, deter ou sentar. Nós também temos que falar de conselho, caminho e roda. E precisamos falar de ímpios, pecadores e escarnecedores. Um versículo pequeno, mas quando a gente estuda ele fundo,
a nossa mente transforma. E é isso que nós precisamos ver aqui nessa noite. Vamos começar então falando sobre vamos falar um pouquinho sobre esse andar, ou deter, ou sentar. E eu estava pensando, eu ia até expor uns irmãos que faziam teatro, mas eu falei, eu vou poupar a vida dos meus irmãos em Cristo, né? Chamar aqui esses jovens para passar vergonha qualquer dia desses. Mas vê comigo, e vai fazer muito sentido agora. E essa semana, gente, para a glória de Deus, e isso eu vou te contar aqui, quem consegue isso, aqui um brasileiro consegue isso em Portugal, é tipo passar na faculdade de medicina. É a mesma coisa, pelo menos a sensação é igual. Eu consegui passar nesse exame de direção para a glória de Deus, nessa terra, gente. Mas por que eu estou te contando isso? É para você glorificar Deus, isso é milagre. Gente, é milagre. Tem alguém que está tentando e não conseguiu aqui em Portugal? Que minha esposa, eu vou fazer aqui a corrente da bênção, estou zoando. Gente, isso aí é coisa que vem só com jejum e oração, guerra espiritual. Gente, o troço é batalha. Não é assim. Você que é brasileiro e está lá no Brasil acostumado, não passei, vou no Detran, pago R$100 e faço de novo? Ô, gente, era meu sonho ser isso. Aquilo ali é um parto. Misericórdia. Mas o engraçado que eu quero te contar não é isso. Eu saí e eu queria sair mais cedo para poder conversar com a professora no dia do exame, e eu não consegui sair mais cedo, então saí correndo para não chegar lá atrasado, porque, né, estava só um pouquinho ansioso, e no que eu saio correndo, uma senhora atravessando do outro lado da rua, com 2 sacos pesados, tremendo as pernas assim, quase morrendo do coração, e ela falou, me ajuda, meu filho. Eu falei, meu Deus, eu estou atrasado, Jesus, hoje. Falei, ninguém conta na história do bom samaritano que ele era atrasado, que eu estou atrasado. Eu olhei para ela, olhei para o meu negócio, falei, oh, meu Deus. E aí eu peguei e falei, eu te ajudo, eu posso te levar só até ali, que eu estou muito atrasado, eu vou perder minha prova, não deixa eu perder a prova. E aí eu levei correndo para ela e saí tudo correndo, todo apavorado. Mas essa história fala muito parecido disso. Eu estava andando e de repente algo me parou. Se a gente for ler, tá ali, bem-aventurado aquele que não anda e de repente não se detém. Então ele parou, deter é ficar parado. Já vou ler melhor as definições. E ele não só andou e parou, como ele se assentou. Tá vendo comigo que o negócio não foi sem querer? Ele não anda. Então a Bíblia está falando que tem 3 tipos de pessoa. Que nós não podemos ser. Nós não podemos ser os que andam, os que param e os que se assentam. Se eu falar da definição dessas palavras, eu fui ler, né? Eu amo o dicionário grego, hebraico, Strong. Deus abençoe quem fez esse dicionário, em nome de Jesus. E traduzindo aqui de forma mais resumida, hoje eu estou fazendo o dicionário Rafael Strong, tá bem? Para ficar mais fácil. Quando a gente fala de andar, nós estamos falando de literalmente seguir o caminho que alguém já está fazendo. E é impossível eu me caracterizar como cristão e decidir que eu passo a seguir aquele que não segue a Cristo. Desde quando eu sigo quem não segue a Cristo, gente? Você está vendo comigo que o negócio é sério? Então quando eu falo de andar, é seguir esse caminho. Ou se eu falo de deter, eu paro e começo a viver da maneira que ele vive. E sabe quando você tem amigos assim, você começa a pegar umas manias deles? Gente, eu sou casado há 8 anos. E eu tenho umas manias da Priscila que eu falo, credo. Então eu falo, coisa de esquisito. Pegar minhas manias boas, não pega não, tô zoando. Mas sabe assim, amigo, você pega expressão, tem uma aqui. Tem um jovem aqui na igreja que o Henrique fala, está bem. E eu passei uma vergonha um dia com esse negócio. E agora eu só falo desse jeito. Porque primeiro eu fui envergonhado. Gente, eu nem vou contar como é que eu passei essa vergonha não, que foi constrangedora. E eu tenho um áudio, que eu mandei um áudio lendo. E até eu entender o que ele tinha mandado, e eu falei, gente, o que ele está falando? E o áudio pensando. E quando eu vi, eu enviei, passei a vergonha, está gravado. É constrangedor. Então você vai pegando, quando você anda muito com alguém, você começa a viver do jeito que o outro vive. É verdade ou é mentira? Pega expressões, falas, manias, gestos, comportamentos, porque eu já não só estou andando, mas eu começo a viver igual. E aí pode piorar mais ainda, que se no deter eu começo a viver do jeito dele, no sentar, literalmente no hebraico vai ser habitar, permanecer. Então eu já não só começo a parecer com aquela pessoa, primeiro eu andei no que ela anda, agora eu começo a repetir comportamentos, e agora eu decido que esse jeito de viver é o jeito que eu vou viver.
Tá vendo como que o poder da influência de uma amizade pode ser benéfico, ou pode ser extremamente maligno e prejudicial? E a gente trata a amizade como se fosse algo que não tivesse influência. Acorda, amigo influencia muito. Eu posso ouvir um conselho dele, eu posso viver, eu posso começar a imitar ele, ou eu posso passar a decidir que eu quero ser igual a ele. E nós estamos falando de amigos ruins, nesse sentido, mas às vezes tem amigo que parece ser muito bom. Ele só te faz negociar os princípios de Deus. Nossa, meu amigo é super gente boa, super humilde, super legal. Ele só estava reclamando que eu vou muito na igreja. Ô gente, pelo amor de Deus, acorda. Ai, meu amigo é super legal, você está falando que se eu quiser estar no nível dele, eu tenho que trabalhar assim, aí não dá mais para ir para o culto, sabe, pastor? Aí eu estou falando de amigos que parecem bons, que te leva para cima, que águia anda com águia. É mesmo? Que águia que você está seguindo? Porque não é só porque ela definiu que os padrões dela são bons, que encaixa para você. Porque os padrões que nós seguimos já foi predestinado, já foi definido, já foi decretado, e eu não mudo os padrões. A Bíblia não tem que se encaixar na minha vida. Eu vivo no que a Bíblia manda. Ela não tem que mudar por mim. Combinado nesse assunto? Eu não mudo um texto bíblico para eu ser aceito. Para com isso. Porque quem tinha que me aceitar, me aceitou pela graça e pela misericórdia dele. Então, eu precisava da aprovação dele. Agora o resto, se quiser, ou aceita que eu sou assim, ou realmente não serve para andar realmente comigo. Porque se águia anda com águia, eu sou a águia da história. Porque eu ando com ele. Falamos então dessas 3 questões de o que fazemos, seja andar, seja parar, ou seja, habitar, que seria o andar, deter e sentar. Nós precisamos entender também o lugar onde nós estamos. Que tão importante saber o que eu faço, é saber aonde eu estou. E aí nós vamos falar que é o conselho dos ímpios, ou o caminho dos pecadores, ou a roda dos escarnecedores. E isso é para desmascarar que a frase que qualquer lugar para crente serve. Nunca serviu e nunca servirá. Porque a Bíblia diz que eu não posso andar em um caminho, e eu não posso me deter, eu não posso andar num conselho, eu não posso me deter em um caminho, eu não posso me sentar numa roda. Então, local é importante, sim. Você pode dar um glória a Deus por mim? Só saber que você está aqui comigo, vocês ficaram meio sério assim. Lembra, pastor de jovem, não aguenta a igreja silenciosa, quieta, eu fico meio preocupado. E se a gente olhar conselho é o que a palavra conselho diz mesmo. É uma dica, é uma opinião. Ai, quantas pessoas estão dando opinião onde a gente não pediu, não é verdade? Alguém já recebeu uma grande opinião que você não pediu? Gente, pode confessar que assim, só eu que penso assim. E eu sempre fui muito determinado nas minhas coisas, assim. Eu nunca fui aquela pessoa de... É controverso que eu vou dizer, mas quando eu ponho um negócio na cabeça, você pode falar o contrário, mas está muito claro. Mas dá uma agonia quando eu vejo o povo falando assim, posso te dar uma opinião? Não. Não dá vontade de responder se tem hora? Alguém mais tem essa vontade de responder? Confessa, meu querido, seu pecado junto comigo, para a gente ser curado. Um dia o pastor João me falou uma frase que nunca mais me esquecerei. Vou fazer uma camisa com a cara dele assim, para eu nunca mais esquecer. Que ele falou, não aceita a opinião de quem não tem nada para te agregar. Gente, pensa na sua própria vida. Cadê os pais e as mães aqui? Receba bem o que eu vou te falar, pra você também não levar o pé da letra e achar que não tem que ouvir ninguém. Mas chega um povo que gosta de palpite na forma que você educa seu filho, né? Não é verdade? Mas não quer dizer que você também está muito certo, não. Então você erra mesmo e alguém está tentando te ajudar. Mas você reparou que você ouvir todas as opiniões, você não sabe se você balança ou se você manda mim ficar calado. Se você dá comida ou se você não dá. Se você dá chupeta ou não dá. Porque tá todo mundo... Gente, e eu tenho um afilhado hoje em dia, ele é minha escola da vida. Mas eu já descobri que eu não sei mesmo o que eu vou fazer quando eu tiver filho. Porque a mãe dele me ensinou umas coisas há 2 anos atrás que dava certo. Aí agora já caiu por terra. Por exemplo, ele começou com a época de... aqueles movimentos de bater. Bebezinho. Aí você falou, bater não, carinho. Deu certo, o menino nunca mais bateu, nunca puxou o cabelo. Aí vi recentemente que não pode ensinar isso, que eu estou ensinando ele a ser um masoquista, um agressor. Falei, então não sei o que fazer. Alguém mais? Gente, hoje em dia ter filho, misericórdia, com o Instagram é muito complicado. Mas porque nós estamos tendo muitas opiniões,
acontecendo ao mesmo tempo. Aí na vida espiritual, e aí pior, nós gostamos da opinião, que aí eu chego para um pastor, o que você acha que eu faço? Eu compro a casa ou eu compro o carro? Aí o pastor fala, não sei, não é da minha conta, você é hora. Aí você fala, não gostei dessa opinião, pastor. Eu vou para outro pastor, o que você acha que eu faço? Você vigia, você que faz isso? Nós estamos em busca de muita opinião. Gente, e aí o pior de tudo, que a opinião mais importante que é de Deus, a gente não pede. Você quer quebrar a perna de qualquer um, fala assim, o que Deus te falou? Mas você coloca a pessoa umas meia hora com o cérebro parado assim, ó, ela vai dar um pane, tum. O que você acha que eu faço? Mas o que Deus te falou antes? Me conta. Não sei. Você não sabe, você acha que eu vou saber? Amo a forma que nós pastoreamos na Lagoinha, que nós te ensinamos que você é livre para procurar o Senhor. Nós não somos mediadores de Deus. Nós não somos um ponto de contato, porque você nos procura como um vidente espiritual e nós vamos ler o seu futuro. Nós temos que buscar a opinião primeiramente do Senhor. Porque quando vem do Senhor, todo o resto tem que convergir nas coisas do Senhor. Falamos então de opinião, de conselho, nós temos que falar de caminho. E aí caminho começa no hebraico falando de estrada, de caminho, e ele começa a trazer o sentido figurado, que vai ser viagem, direção, jeito, hábito, curso da vida de caráter moral. Então eu começo a entender que às vezes eu acho que eu não tenho amigos que me influenciam, mas eu estou começando a andar em um curso da vida igual esse padrão. Tem alguém que faz faculdade aqui, nessa noite? Gente, vamos orar para ter no mínimo uns 20 levantar na mão semana que vem? Me dá uma agonia saber que não tem universitário nessa igreja. Vai ter só universitário agora, em nome de Jesus. Uma coisa que a gente percebe na faculdade é que entra 30 cristãos e termina mal um. Porque ele começa a seguir o modelo daquilo, o curso da vida. Eu preciso tomar muito cuidado, que às vezes eu falo, eu não tenho amigo assim, mas eu estou num contexto muito vulnerável e eu não me fortaleço nele. Tem contextos que são inevitáveis eu passar, tem lugares que são inevitáveis eu passar. E onde foi inevitável eu passar, no vale da sombra da morte, eu não temerei. Mas não quer dizer que eu vou ficar caçando todo dia um vale da morte para ir lá, vou hoje na boate evangelizar, porque o Senhor me mandou, eu vou lá, não. Parece bobeira, mas sabe quando é necessário a gente pregar isso, que parece tão óbvio, mas é nos óbvios que a gente está errando. Não é nas coisas difíceis, está sendo no óbvio ultimamente. E por fim, falar de roda. Eu não entendi porque colocar essa versão em português. Roda é literalmente morada. Então ele não fala quem está sentado na roda dos escarnecedores, ele fala quem vive com os escarnecedores. Então eu não posso alugar um quarto com quem não é cristão? Gente, eu não estou te falando isso não. Você não sai daqui falando isso não. Falar de viver é falar de justamente eu ter esse pacto, eu me compactuar e querer viver do jeito que eles vivem. Viver onde vive. Querer ser como eles. Então falamos de o que fazemos, de posições aonde estamos, e aí sim agora eu preciso falar de quem são essas pessoas que estão dando esses conselhos. Só um parêntese, 1 Coríntios 15:33 vai dizer, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aqui é para a gente não dizer que eu peguei um texto do Velho Testamento e o Antigo Testamento não aplica. As más companhias corrompem os bons costumes. Você pode dar um glória a Deus por isso, só para saber que você... Diminuiu, né, o volume. Dá um glória a Deus vivo aí, vai. Vamos falar um pouquinho, então, quem são essas pessoas? Nós já entendemos que eu posso andar, ou seja, seguir o conselho, eu posso parar e começar a viver do jeito deles, ou eu posso realmente querer habitar, permanecer nessa moradia, nesse lugar. Então, quem são eles, o que comem, onde vivem, o que fazem hoje no Legacy Report, nós vamos ler eles agora. Os ímpios, os primeiros aqui, e essa palavra ímpio é muito usada, principalmente no Antigo Testamento. E o ímpio, a melhor definição para ele vai ser aqui o perverso, o criminoso,
um culpado de crime, alguém que é hostil a Deus, ou alguém que é moralmente errado. Concretamente, uma pessoa má, uma pessoa condenada, culpada, perversa, uma pessoa que faz o mal. E aqui nós precisamos ter muito claro esse conceito, porque de duas formas. Primeiro para que você não saia daqui hoje como o tribunal da verdade, batendo martelo quem é ímpio ou quem não é, tá bem? Nós não estamos na posição de juiz, não somos nós. Deixa que o Senhor é o justo juiz, Ele vai julgar a terra, combinado nesse ponto? Mas você precisa discernir isso, porque quando a gente lê esse texto, essa definição, parece que todo mundo está excluído, porque ninguém é mal porque quer ser mal. Mas você precisa ficar atento às características. E falando desse ponto aqui, o ímpio é muito usado no contexto para dizer aquele que não é salvo, aquele que não é convertido, aquele que aqui no Antigo Testamento é aquele que não seguia as práticas da lei mosaica. Então, preciso ter esse entendimento que o ímpio, se nós trouxéssemos para nós hoje em dia, é basicamente aquele que não compactua com a sua fé. Quem não entende da sua fé pode te aconselhar na Bíblia, gente? Então, por que a gente está seguindo no Instagram o povo falando de Bíblia quando nem cristão quando é ateu? Eu ainda estou tentando superar o vídeo de semana passada que eu ouvi da menina falando que os cristãos perseguiram ela porque ele, na verdade, era um homem que fez uma cirurgia para se tornar transexual. E que isso está errado, que os cristãos não podem ser assim, que basta amar as pessoas e cuidar dos animais e não comer carne. Ela reduziu o evangelho a 3 características. A gente ri, mas eu fiquei mais preocupado, que eu falei, o que mais me preocupa é que a gente ouve isso, que isso prolifera. Está levantando uma geração de cristãos que compactuam e aplaudem e falam, é isso mesmo. Eu reduzo 66 livros da Bíblia em dizer, eu reduzo o sacrifício de Jesus para eu amar os animais. Nada contra, gente, nós devemos amar os animais, coitado deles, eles não tem culpa não. Tem, inclusive, quando Balaão bateu na mulher, ela falou, o que eu fiz que você me agredir? Vai lá ver que então, defende os animaizinhos. Mas presta atenção, nem Jesus ousou dizer, quando ele disse que ele quis, se falasse de resumir, entre aspas, ele falou, quem quiser, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso então, se eu quiser resumir, eu resumo a isso. Ou eu resumo, amo o próximo como a ti mesmo. Vem me dizer, não vem dar conselho. E no nome de Cristo, não aceite conselho de quem nem entende o que é o Espírito Santo. Porque deixa Ele te aconselhar em nome de Jesus. E Provérbios 12:5 vai dizer sobre os ímpios, diz assim, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. O conselho dos ímpios é enganoso. Está claro isso na nossa mente? Nossa, Rafa, então eu não posso ouvir ninguém? Querido, ouve tudo e retém o que é bom. Mas põe limite quando eu tiver que colocar. Eu sei que você pode conhecer uma pessoa que é referência em marketing, em business, em seja lá o que for, mas retenha o que é bom e deixe o Espírito Santo ser o filtro dos seus ouvidos. Porque você pode conhecer um melhor cara, o melhor coach empresarial, que vai fazer sua empresa faturar 20 milhões em um mês. Oh, amém. Mas eu estava hoje fazendo uns cortes da pregação do pastor João, e eu te aconselho que você ouça, gente. Eu já falei para você ouvir da sexta-feira passada, e ouve o abençoador e a bênção. E ele pegou uma garrafa e falou, tem gente que pega essa garrafa e faz muito dinheiro com uma garrafa. Cara, tem gente que tem a manha. Tem alguém assim que tem essa manha de vender até avião caindo? Deixa eu te conhecer. Pode confessar, gente, que bom, parabéns. Olha aí, eu tenho uma pessoa. Não pode, né? Graças a Deus. Tem gente que tem o dom, cara, de vender assim, avião caindo e ainda vende, ainda ganha comissão e vende outro avião que está decolando ainda. Mas ele fala que nem porque essa pessoa é boa nisso que ela deve fazer isso. Que ela deve fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer. E às vezes a gente quer ouvir conselho do ímpio baseado na ótica dele, gananciosa, ou na ótica que ele não entende com o Espírito Santo. E Deus está te falando, não faz isso, não faz isso. Mas está a multidão do Flamengo falando, faz. Aí você segue. Mas o Espírito Santo não falou para não fazer? Às vezes Deus teve um dia que a menina falou aqui no Legacy, nem estou vendo se ela está aqui, ela falou, Deus me mandou abrir mão da minha conta do Instagram, 25 mil seguidores.
Ah, tá aqui, prazer, voltou, glória a Deus. Achei que nem ia voltar não, porque, né, ela falou que semana passada o culto foi pesado, assim. Mas, gente, se Deus te mandar, qualquer pessoa, é a minha área de atuação. Na mente de um marqueteiro, nunca vou falar excluir uma conta do Instagram de 25 mil. A não sei se você tem comprado seguidor, aí eu falo, queima esse celular. Não, quem comprou seguidor, gente, parabéns, você desperdiçou o seu dinheiro muito bem. E aí, mas se Deus falou, que a torcida inteira diga que não. O conselho do ímpio é enganoso, porque ele não entende o que o Senhor te falou. Ele nem sabe quem é o Espírito Santo. Ele vai falar de quem não sabe, gente? Depois que a gente fala dos ímpios, nós vamos falar do pecador. E aqui é muito interessante, não vou dizer que a Bíblia está dizendo isso, mas eu vou ler as definições, você vai perceber uma diferença entre o pecador e hoje nós que entendemos que o pecado é um erro sem querer. Vai dizer que pecador é um criminoso ou alguém que é considerado culpado, um infrator. Nós éramos assim até que o Senhor nos resgatou. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, você vai ouvir infrator te dizendo para roubar? Os menor infrator? Lembra no Brasil essa expressão menor infrator? Gente, a gente ouvia muito isso. Estava hoje conversando com o pastor Mateus, ele é policial, ele é policial de Minas, e quem é de Minas vai lembrar que teve uma época em Belo Horizonte, teve todas as escolas com os grafites, vocês lembram disso? Eu morava dentro de uma escola, e a minha escola foi onde eu morava, ficou toda grafitada. Gente, confessa que você é de Belo Horizonte, você viu isso. Vem fingir que você morava no Belvedere, não que eu sei. Vem, não. E aí nós pegamos, ele começou a falar que isso tudo tinha um motivo. Era uma forma que a polícia arranjou de economizar custos, de não prender alguém e de tentar vigiar o menor infrator. Ah, tá dizendo que todo mundo que picha é bandido? Não. Mas no estudo da polícia militar, eles repararam que grande parte dos meninos que grafitavam, eles gostavam de pichar nas madrugadas as casas dos outros. Então foi a ferramenta que eles acharam de conseguir contornar isso e ter o pessoal lá debaixo de um guarda-chuva, debaixo de uma tutela, onde eles conseguiam ter algum controle. Ok? Agora, você concorda comigo que quem comete infração, o cara roubou, você vai falar com ele, mano, rouba ou não rouba? A não ser que ele tenha sido, né, convertido, ou na cadeia tem que passar pelo processo de ressocialização, de reinserção, transformação, tudo isso que acontece. Ele vai te falar, mano, rouba. O cara que tá roubando, tá na bandidagem todo dia, vai falar o quê? Rouba. O cara que é bandido, ele tá falando, você acha que eu roubo? Não, acho que não. O cara vive disso. O que você está falando, Rafael? Que doideira é essa? Por que carga d'água eu ouço quem comete o que é errado? Por quê? Gente, eu estou sendo muito radical, e não me leva a mal, porque quem me conhece sabe que eu também não sou, eu sou doido, sim, mas é porque eu preciso que a gente volta, eu já falei isso muito no Legacy, a gente está indo para os extremos, era um extremo muito radical, e agora um extremo muito liberal, então na hora de a gente voltar para o Evangelho. Não estou te mandando você ser o cara doido que vai apedrejar, vai crucificar quem não é cristão. Mas para de ouvir quem é considerado infrator aos olhos de Deus. Infração é todo mundo que diz que quebra a lei. Se a palavra de Deus fala que não pode, o cara fala que não pode. Vamos falar de casamento? Gente, o tanto que eu vejo, nossa Deus, aí... Até coça aqui. Cadê os casados? Vocês nem gritam, gente. Quer ver? Cadê os solteiros? Meu sonho é que o casado grita muito mais alto que o solteiro, porque esse povo nem é feliz e eles estão fingindo. Ah, vocês acham que vocês são, mas na hora que vocês casar, vocês vão ver o que é felicidade verdadeira. O cara que é solteiro, ele é feliz, que o Senhor faça um feliz, mas quando ele casa, ele é bem-aventurado, ele é muito mais do que feliz. Tem dias de luta? Tem dias de luta, mas tem dias de glória. Você aprende que a Bíblia diz que eu me alegro nas tribulações, você aprende. Velho, se eu for ouvir o que o mundo tem para dizer de casamento, gente, ninguém casa mais. E os que casam, divorciam na manhã seguinte. É verdade ou é mentira? Porque aos olhos do Senhor e aos princípios do Senhor, todos nós éramos considerados culpados. E culpado não dá palpite para quem está livre.
volto a te dizer, é para você reter o que é bom. Ah, Rafa, você está muito radical. Vamos ler a Bíblia, então? Provérbios 1, versículo 10, diz assim: meu filho, se os pecadores, ou aqui vai chamar os maus, tentarem seduzi-lo, não ceda. Se tentarem seduzi-lo, não ceda. E aí vai dizer como eles vão seduzir. Se disserem, venha conosco, fiquem de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando uma emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura que engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os seus pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Cuidado. E um recado especial para os adolescentes. É nessa época que vocês amam fazer isso aqui. O gosto do perigo, o gosto do proibido. Quando a gente lê, vamos ficar de tocaia, vamos matar alguém. Ah, não quero matar. Mas vamos divertir armando emboscada contra quem nada suspeita. Parece coisa boba. Vou dar um exemplo ridículo, que fazem isso na minha casa, e eu oro todo dia para que esse dedo aqui me dá um choque bem dado. Bater a campainha e sair correndo. Confesso o pecado quem já fez isso. Não fiz não, eu tinha medo. Eu era cagão, tinha medo. Parece bobo, mas é isso. E o cara não faz sozinho, sempre tem alguém motivando. Não reparou? Não, mano, faz aí. Se você fizer, eu faço. Sei o quê? Gente, aí quando você cresce, você fala, que coisa... Aí você cresce, você pensa, que coisa de idiota. Com todo respeito, hoje em dia, você gosta de baixar a campanha da sua casa e sai correndo? Você gosta quando o povo faz isso? Então, quando você cresce, você fala, nossa, que coisa mais vazia. Então, um recado especial para os adolescentes, não se dá prazer no perigo, não, gente. E a Bíblia diz, se tentarem seduzir, não ceda, seja firme. É uma necessidade de aprovação que a gente vive hoje, que eu tenho que ser aceito. Que mané ser aceito? Não vou fazer. Ah, não vou. Ah, isso é muito careta. Sou. E daí? Gente, eu queria que tivesse me dado esses conselhos na minha adolescência. Que eu nem ia sofrer tanto quando o povo ficava julgando. Que, você é crente, você é todo quadrado, sou mesmo. Mas no fim, eu quadradão, eu passo na porta estreita. Ser redondinho, passa não. É porque o quadrado, estreitinho, passa. E, por último, e não menos importante, nós temos aqui os escarnecedores. E falar de escarnecedor, aí a gente enquadra a galera geral aqui. São aqueles que desprezam, que falam com a boca com arrogância, que se vangloriam, que zombam, que ridicularizam e que se sentem inflados. Aí dói quando a gente pensa que a gente é essa pessoa. E aí a Bíblia diz que nós não só não devemos andar no conselho dos ímpios, nós não devemos parar no caminho dos pecadores, e muito menos devemos morar, assentar, ficar na roda daqueles que são zombadores, desprezadores, falam com arrogância. Para isso que Deus está falando, mantém distância realmente. Não se assenta, não fica. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E eu lembro de uma coisa, eu acho que eu nunca contei isso, nem para Priscila, coisa boba assim, mas eu lembro que uma época da minha adolescência, eu estava com meus 15, 16 anos, era por aí. Eu sempre fui um menino, sempre fui muito inteligente, então zoava, um nerd, não sei o quê, parará. E aí eu converti, aí era o nerd gordo, crente, esquisito. Então, sabe, só ia piorando. Aí eu fiz uns colegas na escola e eu cometi um erro que me custou caro, que foi quando você começa a sentir que você esfriou na fé. Você sente que aquele dia, aquele amor que você tinha no Espírito Santo, já não era a mesma coisa. Eu não desviei, se fosse esse rótulo, mas eu lembro que aquele amor que eu tinha para o Senhor, quando eu tinha convertido lá com 12 anos, eu tinha perdido fazia tempo. Ia na igreja todo domingo, toda sexta, todo sábado, todo dia. Mas tinha alguma coisa estranha em mim. E eu lembro perfeitamente que foi quando eu comecei a ter vergonha de dizer que eu era cristão. Porque eu era muito humilhado. Já não era pouco, não. Hoje em dia, ser crente está na moda. Na minha época, estava não. Na minha época, era zoeira até o fim. E eu lembro que era isso aqui, ó.
E esse texto faz muito sentido naquela época. Que era isso. O povo que zomba, o povo que é depravado. E eu comecei a querer participar desse grupo. E aí, aos poucos, você vai vendo que aquilo que eu li é real. Você começa a repetir comportamentos. Você começa a falar as mesmas falas. Você começa a debochar igual eles debocham, zombar igual eles zombam. E a Bíblia vai dizer dos escarnecedores, dos zombadores, que Deus ri deles. Porque o zombador, na verdade, ele está zombando contra Deus, no fim das contas. E a Bíblia diz que o Senhor ri dos zombadores. E o que eu quero te aconselhar, a gente vai ler mais aqui um pouquinho desse texto, mas tome muito cuidado com o que o seu ouvido escuta diariamente. Toma cuidado com o que você permite que os seus amigos tenham coragem de falar com você. Sabe qual que é o padrão legal? Você vai descobrir que você se posicionou direito? Quando o cara fala a palavra, fala desculpa. Seu ouvido não é lixo para ouvir o que o povo quiser falar. Nós precisamos reconquistar nossa identidade de cristão e falar, aqui não. Na minha casa, não. Você na minha casa, você não entra aqui e fala o que você quiser, não. Você me respeita. Você respeita meu filho. Você respeita minha esposa. Falou baixaria, falou obscenidade, não. De jeito nenhum. Porque a Bíblia nos orienta que para os que zombam, para os que falam com arrogância, nós não podemos tolerar. Faz sentido ou não faz? E é engraçado, cara. É engraçado porque eu acho que as coisas que a gente pega mais rápido é questões de fala. Se o cara só fala, gente, se o cara fala só palavrão o dia inteiro, na hora que você bater seu dedinho lá na quina, às vezes você nem queria falar, mas sua mente já contaminou de tal modo que todo pensamento vai levar aquilo. Então seja mesmo, falou, velho, na boa. Não, comigo não, velho. Vamos manter o padrão aqui da conversa. Porque para já, esse tipo de fala não é um problema. Não é só quem é cristão que devia seguir. Revela uma falta de vocabulário, revela uma baixaria de mente. Mas eu preciso saber me posicionar. Aqui o que você vai ter que ter muito cuidado, e aí você, por isso eu falo que o Espírito Santo tem que te direcionar, porque nós somos chamados para ser luz. Tá bem? E se eu vou ser luz, eu tenho que ser luz em meio às trevas. Porque quando você acende luz onde já tem luz, não muda nada. Coloca um holofote aqui, coloca outro, vai mudar nada. Mas não permita que você, como luz, siga as trevas. Porque onde a luz entra, as trevas saem. E a Bíblia vai dizer que não se acende uma lamparina e a esconde. Pelo contrário, coloca ela em um lugar elevado para que todos vejam a luz e sigam. A luz seguiu as trevas ou as pessoas foram até a luz? Então perceba e entenda se você está andando neste caminho dos ímpios. Se você tem as amizades que for, se o Senhor não te direcionar a abrir mão, não abre mão. Mas se Ele te falar hoje para abrir mão, é hoje. Se Ele te falou não abre mão, mas para de ficar cedendo, então você vai parar de ceder. Se Ele não te mandou abrir mão, mas Ele falou para de permitir conversinha baixa e te mandar nudes. Gente, se você está em grupo, aí não tem volta a dar. Você está em grupo que só tem baixaria, é que você gosta. Com todo respeito, você gosta. Eu me recuso a acreditar que alguém que seja num grupo, que o pessoal só manda nudes o dia inteiro, e você quer ser luz, você não quer ser luz, não. Você quer ter essas imagens guardadas no seu celular. Porque a Bíblia diz que se o meu olho me faz pecar, eu devo arrancar ele e lançar ele fora. Então, não me venha também com esses papos do, não, eu tenho que estar lá. Não tem. Porque o cara mais santo do mundo, se todo dia ver uma mulher nua na frente, ele vai pecar. Não provoca a sua carne achando que você é muito santo. Para com isso. Seja vigilante. É isso que a Bíblia me orienta. Eu falei esse tanto de coisa, e lembra que eu falei que a Bíblia explica a própria Bíblia? Lembra que eu falei isso? Abre comigo Salmos 1, versículo 1 de volta, que nós vamos ler o 1, 2 e o 3. O louvor pode ir vindo para cá, quem quiser. Eles já estão... Não.
Salmos 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os bem-aventurados não fazem isso. O texto 2 vai dizer, então, o que eles fazem. Pelo contrário, ou seja, ao invés de seguir, de andar, ou de se assentar na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia me diz que é possível sim não andar nesse conselho. Como? Amando e meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. É o único jeito. E isso comprova o que nós lemos em Gálatas 5, que vai falar sobre as obras da carne, e o Espírito está na direção contrária, e eu preciso fortalecer o Espírito. E é na palavra dele. É na palavra de Deus que eu me alimento. Eu não quero desmerecer a oração, porque Bíblia sem oração não adianta de quase nada. Mas não vem dizer que seu intercessor que ora 24 horas por dia e não lê a palavra do Senhor. É falsa a sua oração. Ela precisa declarar a palavra de Deus. Porque quando o Senhor vai dizer para Josué: seja forte e corajoso, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, medita na lei de dia e de noite, que ela não se aparte da sua boca. E meditar, a palavra no hebraico para meditar é falar, não é pensar. E aí quando você vai estudar sobre métodos de aprendizagem, você descobre que o método de maior aprendizagem é o método do ensino. Um dia eu participei de um treinamento, há muitos anos atrás, e ele estava falando do grau de retenção de informações. O grau de retenção pela escuta, a escuta era mais baixo, depois a escrita, se eu não me engano, e depois a visão. Eu acho que era isso, mas eu lembro que ele falou que o maior grau de retenção de informação, e era astronômico, era aquele que vai para a posição de ensinar. Por isso que às vezes você fala: nossa, esse pastor sabe tudo. Não é, porque pela prática do ir ensinando, a gente vai memorizando, vai fixando. E querido, oração é fantástica. Cara, você deve orar e orar sem cessar. Mas não deixa de meditar na lei do Senhor. Porque a mentira tem que ser combatida com a verdade. E eu preciso conhecer a verdade diariamente. Quer ver coisa boba? Quando eu atendo muito os jovens, quando o jovem tem problema de autoestima, se considera fraco, acha que não vai ser ninguém na vida, é um burro, nasceu para dar errado, essas coisas que eles ouvem de casa e internaliza, Salmo 139 vai dizer: eu te louvo que o Senhor me fez de sobremodo excelente. Testemunho pessoal, meu, 2020 foi um ano muito difícil por causa da pandemia, e tudo, muita pressão, e eu fiquei num drama, gente, nossa, eu sou melancólico, então você imagina os dramas que eu faço, nossa, quando as coisas doem, não é que só dói, choro, faço uma novela, um teatro, e eu sei que chegou um dia que, da mesma intensidade que eu tenho para ser dramático, eu tenho para poder sair do drama também, falar: não, chega, cansei do meu drama. Alguém mais se identifica comigo, só para saber? Os melancólicos, confessem, vocês são amados, eu também confesso. Brincadeiras à parte, eu sei que um dia eu botei o joelho no chão e falei: Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso que o Senhor me revela aqui o que a sua palavra diz para eu sair desse emaranhado emocional que eu estou enfiando. E ver 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repare, eu orei, e eu estava lá todos os dias orando, mas eu falei: Deus, eu preciso que a sua palavra me alimenta nessa hora e me fortaleça. E aí, desde aquele dia, eu levantei, e fiquei triste do mesmo jeito, mas eu lembrava: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Recentemente, estava contando para a Priscila, eu estava orando por umas coisas, mesmo o rolê de 2020, eu falei: Deus, gente, o caminho já é o mesmo. Quando você aprende um caminho, você não inventa moda, você já sabe o caminho. Falei: Deus, eu estou passando por algumas situações, eu quero uma palavra do Senhor, porque eu estou muito confuso. O que essa palavra me diz? O que eu tenho que fazer? Me dá uma orientação bíblica clara. Só que você quer ouvir assim: filho, estou contigo, eu te amo. Queria uns textos desses, sabe? Uns textos românticos. Veio.
1 Coríntios 12, 9. Por 3 vezes pedi ao Senhor que retirasse o espinho da minha carne, o mensageiro de Satanás, mas ele me respondeu, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu falei, obrigado, Deus. Não era bem o que eu queria ouvir não, mas tá bem. Então medita na palavra dele dia e noite. Ai, Rafa, então eu tenho que sempre pedir a Deus essa revelação. Convém. Mas, gente, a palavra de Deus ela é linda, perfeita, plena. Lê. Você vai aprender. Não entendi? Pede ajuda. Eu amo a Lagoinha Lisboa de um jeito, você não faz ideia. Porque o povo que gosta de ensinar de Bíblia é aqui. Mas eu pedi seu pastor, não. Dica, vai para os meninos que já formou no carisma, dá trabalho para eles. Se vocês não souberem, você fala, pô, mas você fez carisma, você é ruim desse jeito. Estou suando. Faz isso não. O pastor Aline está vendo, não é fazer isso. Mas dá trabalho para eles, vamos, se vocês não souberem responder, vai lá estudar mais um pouquinho. Mas não deixa de meditar. Não entendeu? Pede ajuda. Claro, tem versões da Bíblia mais fáceis, que auxiliam muito mais. Troca versão, mas medita na palavra de Deus dia e noite. Amém? E o último e não menos importante, nós lemos aqui no versículo 3, e a palavra de Deus ela é tão linda que ele não só me diz o que não fazer, mas ele me diz também o que fazer, e ele me diz o porquê que eu devo fazer. E ele diz que aqueles que meditam na palavra do Senhor, versículo 3 fala, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Nosso Deus é tão maravilhoso que ele não só me dá uma orientação do que não fazer, ele me diz o que fazer e ele me diz o porquê. Ele me garante que se eu vigiar com quem eu ando e me alimentar da palavra dele, eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. No tempo certo, grave que é no tempo certo, eu darei fruto, e as minhas folhagens nunca murcharão, o esplendor nunca sairá. A árvore linda, frondosa, esplendorosa, cheia de folha, ela não vai murchar. A promessa de Deus para nós é que se nós fizermos isso, nós não murcharemos. Então eu também posso seguir a linha oposta. Se eu olhar para o fim, se o meu fim está estranho, é que no meio do caminho, ou as companhias me corromperam, ou eu não estou meditando na palavra de Deus. Ou um ou outro. Você pode se colocar de pé no seu lugar para nós orarmos? Essa é uma noite de alinhamento, uma noite de mudança, uma noite de correção. Tem dia no Legacy que é alegre, palavra legal, super chique, que palavra motivacional. Hoje não é bem o caso. Hoje é palavra de correção, de confronto na nossa vida. E eu queria te dar uns minutos para você poder orar com as suas próprias palavras, para que você comece se o Senhor te revelou que alguém tem te afastado do caminho dele, que nessa noite você comece a orar por ele, mas que você se posiciona para não ser mais influenciado. Então feche os seus olhos e comece a orar enquanto o louvor ministra uma canção. Vou te dar esse tempo para você poder falar com o Senhor. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, é nessa noite que nós oramos pelo tempo, pela ação do Senhor de correção
de corrigir a rota e a direção em nome de Jesus. Se até aqui nós tínhamos andado em caminhos tortuosos, em caminhos que levam para a destruição, nessa noite nós queremos orar e queremos andar e declarar que vamos andar no caminho reto do Senhor. Os seus caminhos são retos, não há caminho tortuoso, não há dúvida no caminho do Senhor, não há confusão no caminho do Senhor. E nós olhamos, fazemos o que Paulo diz em Filipenses, nós olhamos para cumprir a carreira que foi proposta e deixamos para trás as coisas que têm que ficar para trás. Esquecemos das coisas antigas, esquecemos do passado e corremos para o nosso alvo, para completar a carreira que foi proposta. Que toda pedra de tropeço, que toda confusão, que toda amizade maligna, demoníaca, saia agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos domínio das trevas, nós não aceitamos em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma corrente que nos aprisione, e não aceitamos deixar de ler a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, e nós um dia sem comer morreremos. Nós não aceitamos deixar de orar, nós não aceitamos negligenciar na oração e na leitura da palavra. Nós queremos nessa noite que o nosso coração queime, arda, que o nosso coração seja movido em amor pela Tua presença diariamente e continuamente, em nome de Jesus. E eu também oro para que no lugar das amizades ruins entrem amigos que edifiquem, amigos que abençoem, amigos que levem para perto de Deus, amigos que nos façam amar mais o Senhor, amigos que nos apoiem na fraqueza, amigos que orem por nós, amigos que deem conselhos sábios, amigos que sejam tementes ao Senhor, amigos que não zombem do Senhor, amigos que não negligenciem a obra do Senhor. E enquanto isso, se nós caminhar, quanto nós caminhamos por essa terra, seremos luz, seremos luz, seremos luz, e onde entrarmos, as trevas terão que sair em nome de Jesus. Nós queremos ser referência de boa conduta, queremos ser referência de caráter aprovado e irrepreensível em nome de Jesus. Nós queremos essa noite, Deus, nós queremos nos tornar novas criaturas, com um novo comportamento, com um novo hábito. Pode mudar tudo de lugar, Senhor, pode mexer na nossa vida. O Senhor tem liberdade em nome de Jesus. O Senhor é livre, o Senhor é bem-vindo para fazer isso na nossa vida em nome de Jesus. E ainda todos com seus olhos fechados, eu quero saber se nessa noite tem alguém que estava longe do Senhor e quer voltar para o Senhor. Se existir alguém que está aqui nessa noite, que estava longe dos caminhos do Senhor, estava afastado ou desviado, ou nem sequer conhecia Ele, e nessa noite quer voltar para o Senhor, se tiver alguém assim, eu queria que você fizesse o sinal com as suas mãos para eu orar contigo agora, em nome de Jesus. Muito bem. Olha para mim então aqui, igreja, eu quero te dar uma direção em nome de Jesus. Como eu bem disse no início da pregação, nós não estamos te mandando, eu não tenho esse poder nem essa autoridade para te falar que você tem que abrir mão de todos os seus amigos. O Senhor vai te falar. Mas abra os ouvidos e seja temente em nome de Jesus. Não precisa ser rude, grosseiro, arrogante. Só se posicione em nome de Jesus. Chega, não dá mais. E eu quero também te dar um outro conselho. Isso eu vejo muito aqui, infelizmente, e aí em especial, não vou falar para todos na verdade, chega na igreja e não se esforça para criar boas amizades. Atenção, nem todo mundo que está na igreja é um bom amigo para você. Entenda isso também. Mas abra o seu coração para os amigos que o Senhor quer te entregar também. É tão mais leve caminhar com o Senhor quando temos amigos ao nosso lado. É tão mais leve, gente, é tão mais leve. É tão mais leve saber que eu não estou sozinho, que tem alguém que ora por mim.
Cheguei, eu tava andando aqui hoje, fui lá no café. Deus faz uns negócios que a gente não entende. Não sei, eu sei bem que eu tinha que ir lá no café. Glauciane já é uma amiga minha, a Priscila, ela que eu admiro já há 5 anos, desde que a gente chegou aqui. Gente, o primeiro dia que a gente participou foi deles. E Deus ali fez uma linda amizade. E ela me pegou na reta. Me arrebentou no meio. Que amigos que te levam para perto de Deus é tão bom. É tão bom saber que tem amigos que ouvem o Senhor. E ela falou, Deus me levou a orar por você, Rafael, por isso, isso e isso. Ele ainda me mandou te fazer uma pergunta. Aí era ela chorando e eu querendo chorar junto, né? Então abre o seu coração para bons amigos. Abra o seu coração para amigos que vão te abençoar. E seja você também um bom amigo para o outro. Sem ser sanguessuga, tá? Fica a dica, não seja aquele amigo que suga o outro. Mas o meu sonho é começar a ver que vocês vão se esforçar para quando saírem aqui do culto, não ir embora, vai lá pro café, não tem o que comer, não tem como pagar. Mano, senta do lado de alguém que você vai comer a batata de alguém. E você também fica aberto, com os olhos abertos, tem dinheiro, você paga pro outro em nome de Jesus. Seja generoso, você falou isso nos dízimos e ofertas. E nós vamos poder servir ao Senhor muito mais leve. A nossa missão já é muito difícil, não tem para que a gente piorar ela. Amém? Vamos orar para encerrar esse culto então e agradecer? Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Como é bom caminhar no Senhor, como é bom poder ouvir essa palavra. E ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos dá alegria. Eu oro para que amizades saudáveis, santas, nasçam nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu também repreendo em nome de Jesus todo espírito de confusão, toda mentira satânica, todo espírito imundo que tentar usar esse momento para enganar, em nome de Jesus. Eu te peço, nos guarda, volta para casa, abençoa os cultos desse fim de semana, o Máximos, o culto de domingo de manhã, domingo à noite, que sejamos todos edificados nesses cultos, em nome de Jesus. Guarda aqueles que já estão em casa, que cultuaram conosco de forma online, que no nome de Jesus Cristo possamos ser todos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ter o nosso culto agora, do outro lado, aplaude o Senhor. Você de casa, quero te receber aqui semana que vem. Então não fique semana que vem aí na sua casa, na bed. Estou te esperando aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe.